Passos para um casamento feliz. Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, a vida em família geralmente é cercada de muitas expectativas. Quando os noivos entram no casamento, carregam consigo muitos sonhos em torno da construção de uma família estável, feliz, bem-sucedida, com filhos saudáveis, obedientes, etc. Entretanto, há muitos casais que nos primeiros meses, ou nos primeiros anos do casamento, deixam ir por água abaixo todos os sonhos e expectativas da família, chegando à conclusão que a família que idealizavam e começaram a construir não passava de um castelo de areia. São muitos os inimigos do casamento, trazendo infelicidade e desarmonia na relação conjugal. O primeiro inimigo é o ativismo do dia a dia, o corre-corre para alcançar sucesso na vida, a realização profissional. Muitas vezes o outro lado tem sido negligenciado e o casamento fica em segundo plano. Começa então a distância, o cansaço, a falta de tempo, e de repente o casal está vulnerável e exposto aos ataques da vida. Um outro inimigo, um outro fator importante, que está inclusive no boletim: coloque seu cônjuge acima de seus filhos. O índice de divórcio cresce espantosamente no Brasil. Enquanto os véus das noivas ficam mais longos, os casamentos ficam cada vez mais curtos. E um dos grandes erros que se comete é colocar os filhos acima do cônjuge. Muitos casais transferem o sentimento que devem dedicar ao cônjuge para os filhos, e isso fragiliza a relação conjugal e ainda afeta profundamente a vida emocional dos filhos. O maior presente que os pais podem dar aos filhos é amar o seu cônjuge. Pais estruturados criam os seus filhos saudáveis. O terceiro inimigo do casamento é a falta de perdão. A ausência de perdão tem destruído e arrebentado com muitos casais. Precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. Não há família perfeita, nem relacionamentos perfeitos. Todo relacionamento familiar precisa de renúncia e investimento. Toda família precisa exercer o perdão. Sem perdão, não há relacionamentos saudáveis. Todos nós decepcionamos as pessoas e elas nos decepcionam. As pessoas têm a capacidade de nos ferir. Nós sofremos mais por causa de relacionamento do que por causa de outros problemas. Pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias. Por esta razão, nós precisamos aprender a perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O perdão deve ser imediato, completo e incondicional. O perdão deve liberar cura. E através do perdão, nós temos a oportunidade de recomeçar e reconstruir uma relação quebrada. O perdão nos ajuda a fechar as feridas, a tapar as brechas e a construir novos sonhos. Meus amados irmãos, para ter um casamento feliz, obviamente que quando se fala em felicidade, um casamento feliz, necessariamente o amor tem que estar presente. Aliás, o amor tem que estar presente em toda a relação, seja no relacionamento entre amigos, na nossa relação com os filhos, na relação espiritual com Deus. O salmista, falando acerca dessa relação com Deus, ele diz no Salmo 116: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. E todas as vezes que eu leio esse salmo, esse ponto me chama a atenção, porque ele não começa dizendo: eu amo o reino, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo os meus amigos, e tudo isso está certo amar, mas em primeiro lugar ele diz: eu amo ao Senhor. E
Paulo declara que o amor é imprescindível na vida espiritual. Ele diz que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se isso não for por amor, de nada aproveita. E o poeta canta que o amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é paz, também é mais. O amor é vida. Na relação conjugal, o amor tem que estar presente. É como aquela planta que precisa ser regada todo dia. Casamento sem amor é como aquele café fraco, sem graça. Casamento sem amor é como comida sem sal, não tem sabor. Uma comida insossa, sem graça, sem vida. Queridos, um outro aspecto que tem que estar presente no casamento para que ele seja feliz é o compromisso. E o compromisso firmado no casamento foi estabelecido diante de Deus. É um compromisso vitalício. A Bíblia diz: até que a morte vos separe. A Bíblia diz: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Esse compromisso, essa aliança está baseada no amor. A Bíblia pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia fala do compromisso de Jacó com Raquel. Jacó estava fugindo do seu irmão em meio às lutas e às crises da vida. De repente ele chega à beira de um poço, encontra uma jovem linda e se apaixona. E essa jovem era Raquel, sua prima. Foi amor à primeira vista. Ele ficou apaixonado, firmou compromisso com Raquel e trabalhou 14 anos pelo amor daquela jovem. O compromisso leva à fidelidade. O compromisso leva à renúncia a outras propostas que surgem durante a caminhada. O compromisso leva a dizer não com responsabilidade. Quando nós colocamos a aliança no dedo, e você fez isso há 20, há 30, há 40 anos atrás, ou há 5, há 1 ano atrás, significa que nós temos o compromisso com outra pessoa. Um acerto, uma aliança, um contrato firmado diante de Deus. Mas em terceiro lugar, para um casamento feliz, é necessário a comunicação. E queridos, é irônico porque nós estamos na era da comunicação. E hoje nós estamos nos comunicando um pouco com as pessoas em casa. Eu estava conversando com alguns irmãos, estava justamente colocando isso aqui. A gente estava reunido enquanto o trabalho estava acontecendo. Eu disse: rapaz, eu estou saindo de casa 15 para as 6, estou chegando 10 e meia, 11 horas da noite. E isso já vai os 3 dias, imagine os outros. E muitas vezes a gente acaba perdendo a comunicação por tantas e tantas compromissos, demanda, agenda, atividades que nós temos. E às vezes você acaba pecando nesse elemento tão importante e tão indispensável para que o casamento e a família esteja sólida. A comunicação inteligente, respeitosa e saudável é o cerne de um casamento feliz. Podemos dar vida ou matar o relacionamento dependendo da maneira como nós nos comunicamos. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Para uma boa comunicação, nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Não podemos esquecer que comunicação é uma estrada de 2 mãos. Você precisa falar, mas você precisa ouvir. Precisamos ouvir com atenção. Todos nós temos necessidade de que alguém nos ouça. Agora o cidadão chega em casa, deita no sofá, assiste o jornal, vai para o jogo e dorme. Às vezes não se comunica. Quem ama tem tempo para a pessoa amada, busca agradar a pessoa amada, bem como compreender a pessoa amada. Irmãos, nós precisamos aprender a falar com mais amor, falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa e com a motivação certa. Às vezes nós pecamos não a respeito do que falamos, mas como falamos. A maneira de dizer é tão importante quanto o que se diz. Em quarto e último lugar, para um casamento feliz, deixe Jesus fazer parte do seu matrimônio. Eu acredito que o desejo de todos nós quando casamos, o anseio da nossa alma, a expectativa daquele dia é que o nosso casamento seja feliz. É um momento emocionante, na hora que você está na frente, lá no altar, aguardando com grande expectativa a noiva. Eu mesmo passei mal nesse dia.
Mas se você realmente quer um casamento feliz, deixe Jesus fazer parte do seu matrimônio. João capítulo 2. Jesus foi um casamento em Caná da Galileia. E ali tem algumas lições que você já conhece a história. Eu queria só rapidamente destacar essas lições. Primeiro, que a feliz decisão dos noivos, porque eles convidaram Jesus para o casamento. Jesus tem que estar presente na nossa relação. Ele tem que ser o convidado por excelência. Segundo, que nos diz a história que faltou vinho. E faltar vinho naquela cultura era sinônimo de que faltaria felicidade. Naquela época a festa de casamento não era como a nossa. Que a nossa vai no máximo até 2 horas, 3 horas da manhã. Mas naquele tempo era uma semana. Servia primeiro o melhor vinho. Lá do 3º, 4º dia, então botava o vinho mais fraco. Mas diz a Bíblia que faltou vinho. Faltar vinho era sinônimo de faltar felicidade. Ou seja, surgiu um problema na festa. Levaram o problema à pessoa certa. Jesus transformou água em vinho. E o vinho agora era melhor, porque o vinho da intervenção divina. 2 lições nós temos aí. Primeiro, que os problemas surgem no casamento. Todos nós enfrentamos adversidades. Todos nós enfrentamos luta no casamento. Todos nós passamos por crises, por dificuldades, situações difíceis no casamento. Seja quem tem 1 ano, 2 anos de casado, seja quem tem 10, quem tem 20, quem tem 30, todos nós enfrentamos. Talvez quem tenha mais de 30 chegou naquele período de maturidade, já não está mais enfrentando tantas dificuldades. Mas todos nós passamos por lutas. Leve o problema à pessoa certa. Levaram o problema a Jesus, e Jesus transformou água em vinho. E o vinho agora era gostoso, muito mais gostoso do que o primeiro, porque era o vinho da intervenção divina. O vinho é sinônimo de felicidade, o vinho é sinônimo de alegria, o vinho transformou água em vinho. Mas eu queria concluir as palavras do Senhor nessa noite, perguntando a você, como vai ser o casamento? Que a gente tem uma mania, isso é mania de crente, de diagnosticar o casamento dos outros. Como é que vai o teu casamento? E a minha oração é que Deus te abençoe e produza um avivamento na nossa relação conjugal. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar os casais aqui presentes e que nós possamos, de fato, ter compromisso, ter perdão, ter amor e ter comunicação para que o nosso casamento seja feliz, para a glória de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.